1 Samuel, capítulo 5. A arca na terra dos filisteus. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas. Sobre o limiar, somente o trono ficou a Dagom. Por isso nem o sacerdote de Dagom e nenhum de todos que entraram na casa de Dagom pisaram a limiar de Dagom e Asdodes até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os Asdodes, e assolou e os feriu com hemorroidas, e Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão está dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus, e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? Responderam: a arca do Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. E sucedeu que assim que levaram a mão do Senhor, veio contra aquela cidade com muito grande vexame, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinha hemorroidas nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportam para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e a nosso povo. E enviaram a congregação e todos os príncipes dos filisteus, e disseram: enviai a arca de Deus de Israel, e tornem para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame entre toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravaram ali. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. O que essa palavra quer dizer? Porque a arca da aliança causou doença naquele povo. Porque a arca da aliança estava prejudicando aquele povo. Para quem não sabe, a arca da aliança é a presença de Deus. E a presença de Deus não pode ser levada de qualquer forma. Não pode ser tratada de qualquer forma. No dia de hoje, pessoas que experimentaram da presença de Deus, conheceram que Ele é real, que Ele é vivo, recebeu uma cura, um milagre, uma mudança de vida, e abandonou os caminhos de Deus. E a vida dela hoje está pior do que antes, porque ela não soube carregar a presença de Deus. A presença de Deus tem que ser carregada com santificação, com respeito, com temor. Tem que ser zelada, bem cuidada. Eu não posso experimentar a presença de Deus e descartar como uma coisa descartável, ou querer carregar ela de qualquer forma, querer que ela se inclua nos meus padrões de vida. É eu que tenho que me adaptar à presença de Deus. Tem pessoas que experimentaram da presença de Deus e desprezaram, fizeram pouco caso, faz pouco caso e paga o preço. Por quê? Porque conhece e despreza. Antes não conhecia, provou, conheceu e despreza. E por isso que acaba trazendo dores, acaba sofrendo mais ainda. No mundo dos homens, quem justo é assim, tem, como se diz, crime culposo e doloso. Aquele que não tem intenção de matar,
ele sofre menos do que o outro. E assim, aquele que não tem a intenção de brincar com a presença de Deus, Deus vai modelando. E aqueles que fazem por vontade própria, a consciência acusa e continua fazendo, acaba se prejudicando, fica ansioso, só piora, a situação só piora, porque está brincando com a presença de Deus. Esse povo brincaram com a presença de Deus. Ele sabia que essa arca tinha abrido o Jordão, tinha derrubado a muralha de Jericó, tinha feito grandes maravilhas, porque ali é a presença do Deus Altíssimo. Eles viram a estátua deles cair em terra para se prostrar diante da presença de Deus. Ele sabia que era valorosa, sabia que tinha grande poder, sabia que era santa, mas eles não quis largar o modelo de vida que eles seguiam e adorar a presença de Deus. Eles queriam que Deus ficasse ali no meio da idolatria e que tudo ficasse bem. Eles queriam os benefícios, mas não queriam a presença. E a presença de Deus, ela vai te abençoar, vai mudar a sua vida, mas vai incluir em você um processo de santificação, de renúncia para você carregar ela. Precisa disso. E eles viram o poder que ele gerava, mas eles não quis pagar o preço para viver essa vida com a presença de Deus. Aí acabou que eles colocaram a Arca da Aliança e disse: fica aí com as estátuas, com os deuses pagãos. Vamos continuar a fazer o que nós fazíamos por toda a nossa vida, matando, fazendo coisa errada, e a tua presença está aqui e vai nos ajudar. E não é assim. A presença de Deus é para aquele que quer carregar ela, que quer viver ela. Não adianta. Você vai estar no meio de pessoas que vai viver a presença de Deus, que vai viver a bênção que é a presença de Deus. E você pode estar do lado e você não vai viver. E era assim na terra dos filisteus. Israel tinha essa comunhão, mesmo que muitos estavam já corrompidos, mas tinha quem se adorava a Deus, que amava a presença. Os filisteus achou que só por a presença de Deus estar perto já ia mudar, que não era para entrar dentro deles, mas sim estar a arca ali, tudo ia dar certo. E não era assim. Se eles se prostrassem, se eles adorassem, se eles abrissem mão da idolatria, do caminho errado, e se santificavam, esse é abençoado. Obed-Edom, ele recebeu a presença na casa dele e foi abençoado, ele e a casa foram felizes, bem-sucedidos. Por quê? Eles abraçaram a presença de Deus, deu o valor que é devido, o temor para com a presença do Pai. Então escolha caminhar com Cristo. Não caminha só pelo conhecer. Não experimente e sai, porque isso vai acabar te prejudicando muito mais e mais, porque você vai desprezar a presença santa e maravilhosa de Deus. Escolha caminhar com Deus. Escolha renunciar o que for preciso para caminhar com a presença de Deus. Ela vai te abençoar, vai te restaurar, vai te dar a paz e a harmonia quando você escolher caminhar com ela. Não seja como os filisteus, inimigo da presença de Deus. Seja íntimo, seja um adorador. Não importa a sua raça, a sua religião, a sua cor, mas o amor que você tem pela presença, o respeito e a reverência e o temor. Adore a Deus, Ele vai te abençoar, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, vai mudar todo o teu ser quando você caminhar com a presença do Deus vivo. Amém?